Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, desculpa a demora, primeiramente eu peço desculpas por isso, porque esse vídeo é para a turma da minha crisma, a turma da crisma da Igreja Nossa Senhora das Candeias, que vai se crismar agora, dia 5 de junho. Desculpem o atraso de não ter mandado os encontros antes, mas como eu já disse a vocês, eu estou meio atarefado por causa disso, que acabou que eu demorei para fazer os encontros, e eu também estou aprendendo novas coisas no computador, que vão auxiliar também no aprendizado da gente, como por exemplo, menino, tá evoluído. Bom, enfim, o encontro de hoje vai ser sobre a própria crisma, vai ser sobre a crisma, sobre a unção do Espírito Santo, e a gente vai tratar de alguns símbolos, como a água, a vela e o óleo, ok? Vamos lá. Primeiro, crisma. De onde é que vem a origem da palavra crisma? Crisma vem de Cristo, ungido, ok? Quando a gente está falando de crisma, a gente está falando do ungido. E o que é ungido? Unção, quando a gente está falando de unção, é justamente de aplicação do óleo consagrado. Esse óleo sagrado que faz com que a gente venha a ter uma intimidade maior com Deus, que faz com que a gente consiga chegar melhor a Deus. O óleo, ele é um dos sacramentais. Como eu já disse na turma de crisma, os sacramentais, eles são instrumentos que nos encaminham até Deus. Lembrando que a gente nunca deve elevar, vamos dizer, os sacramentais ao ponto da gente adorar sacramentais, que pode acontecer, não digo que isso acontece, mas que pode acontecer. Muita gente, por causa disso que muitas vezes a gente é convidado a pensar no jejum, no desapego, porque o jejum, o desapego é que faz que a gente se lembre, olha, a gente não precisa dos meios materiais, a gente não precisa dos materiais para chegar até Deus. Deus, ele não precisa dos meios materiais, porém ele utiliza dos meios materiais para que a gente possa chegar até ele, ok? E isso não é um costume novo, isso é um costume antigo, ok? Nós somos chamados a edificar quando o óleo consagrado é derramado sobre nós, vamos dizer assim, porque não é literalmente derramado, óbvio, mas quando o óleo consagrado é passado em nós, é justamente para nós sermos chamados a produzir, para que nós possamos transmitir a palavra para as outras pessoas, a palavra de Deus para as outras pessoas, ok? Na crisma temos a transferência da responsabilidade. Como assim? A princípio, quando nós somos batizados, o que acontece? Os pais e padrinhos, eles dão testemunho que vão edificar, ou seja, que vão auxiliar o catecúmeno a se edificar na fé,
ok? Isso é o que acontece com o batismo. Na crisma não. Na crisma a gente diz: agora eu vou ser responsável sobre a transmissão da palavra, vou ser chamado a transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Isso é uma transferência de responsabilidade. Sai dos padrinhos para o ser que quer confirmar a sua fé. E na crisma é isso que vai acontecer. Nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito. Como assim fortalecidos pelo Espírito? É nesse momento, é por causa disso que geralmente a crisma é feita ao próximo às... Tá. Por isso que a crisma é feita próxima ao tempo de Pentecostes. Por quê? Porque no tempo de Pentecostes é que faz com que as pessoas, que o Espírito Santo desça sobre nós. É justamente para que a gente se lembre do que aconteceu naquele tempo. Vou explicar melhor sobre isso. Na crisma há um crescimento espiritual. Como é feito esse crescimento espiritual? Significa que com o batismo nós vamos edificando, graças aos nossos padrinhos, aos nossos pais, nós vamos nos edificando, crescendo espiritualmente e discernindo, eu acho que é isso, discernindo o que é certo e o que é errado. E nesse discernimento a gente chegou ao conhecimento de que nós precisamos fazer a crisma, nós precisamos confirmar que eu quero seguir a Deus, que eu quero seguir a Cristo, quero seguir a igreja. Deus, ele não fez uma pluralidade de igrejas, só para deixar claro. Pense o seguinte: Deus não é esquizofrênico para estar fazendo um bocado de ideia para um canto, ideia para outro canto, e dizer, não, eu agora acredito nisso, não, agora eu sou assim, agora eu sou assado. Não, Deus, ele é um só. Então é meio que errado quando as pessoas dizem, o nosso Deus é o mesmo. Não é assim não. Não é assim mesmo, ok? Com a crisma nós nos transformamos em soldados de Cristo. Como assim? Vamos pensar no tempo de que Jesus Cristo, ele veio, foi ressuscitado, ok? Após a ressurreição, ele passou um tempo ainda conosco, que eu diga naquele tempo terreno, ok? E depois disso, ele subiu aos céus. No que ele subiu aos céus, desceu o Espírito Santo. A priori, os discípulos, seguidores de Cristo, eles eram mais chamados a ouvir Deus do que a agir para Deus. Como assim? Eles ficavam escutando, prestando atenção no que Jesus Cristo falava. Depois que Jesus Cristo subiu aos céus, eles foram e espalharam a palavra. Okay? Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles, fortaleceu eles para que eles pudessem passar a palavra para outras pessoas. Entendeu? E nisso aí nós somos chamados a lutar contra os inimigos da fé. É meio que uma obrigação. É uma obrigação de todo cristão defender a nossa fé. Todo católico tem que defender a nossa fé, defender os nossos ideais, defender o que lutamos para isso. É por isso que a crisma é a confirmação, ou seja, eu tenho certeza que é isso que eu acredito. Deus, ele não vai simplesmente, mas isso aqui para mim é mais cômodo. Mas Deus não é assim. Deus não é a sua comodidade, não. Você que tem que se adaptar para Deus, não Deus que tem que se adaptar para os seus caprichos, não. Então preste atenção nisso. Quando vocês estiverem agindo de uma determinada forma, parem para pensar se será que é isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo que o que eu estou pensando que Deus quer que eu faça na minha vida? Será que eu devo fazer dessa forma? Se eu devo fazer da outra forma? Como é que Deus quer que eu haja?
É isso que nós devemos ter como norte. Saber o que é que Deus quer. Como é que a gente sabe disso? Oração. Como é que a gente sabe disso? Leitura. Ok? Ver a vida dos santos. Como foi que os santos se comportaram? Ok? A vida para a gente seguir a Deus nunca foi simples, nunca foi fácil. Nós não seguimos a teologia da prosperidade, onde simplesmente se Deus está te dando coisas boas é, é porque você merece. Se Deus não te deu coisas boas, significa que você está fazendo alguma coisa errada. Não necessariamente. Não é assim que a banda toca. E você chegar na igreja católica, outra coisa. Você chegar na igreja católica, a igreja não vai chegar e dizer: agora você vai ser feliz para sempre. Não é assim que a banda toca, ok? Bom, bora lá. Agora vamos falar sobre os símbolos, ok? Essa foto por fundo é o meu batismo, ok? Eu só aproveitei que a água, né? Então vamos lá. Alguns símbolos. É a água. O que é a água? A água é um sinal de purificação. Já na antiguidade, no Antigo Testamento, já era utilizada a água como purificação. Tanto que temos a diferença do batismo antes de Jesus Cristo e após Jesus Cristo. É meio que o batismo antes de Jesus Cristo foi justamente um marco da iniciação da vida pública de Jesus Cristo. Após, vamos dizer, o batismo de Jesus Cristo, né? Após Jesus Cristo ter sido batizado, o que acontece é o processo inverso. Jesus Cristo batiza todas as águas para que nós possamos ser purificados. E daí a gente tem o batismo no Espírito Santo, ok? O Espírito Santo, ele utiliza da água, é um dos instrumentos que o Espírito Santo se utiliza, a água. Nós vamos ver outros instrumentos, mas o Espírito Santo, ele é água, fogo, ele é representado por pomba branca, tem várias representações do Espírito Santo. Na água nós somos chamados a ter uma vida nova, ok? Nós somos chamados a transformar essa nossa vida que era de pecado, agora nós vamos transformar uma vida que é reta a Deus, é um caminho para Deus, ok? Também a água é um ótimo tópico para a gente lembrar que lá no Antigo Testamento, Adão e Eva, eles viviam no paraíso. E no paraíso havia uma abundância de água, que é justamente para a gente se lembrar que a água é o que dá a vida a gente, é o que faz com que nós possamos limpar todas, como a gente diz, né, mazelas, ok? É a água que faz essa transformação. Também no Antigo Testamento, nós podemos lembrar que o povo de Deus vivia escravo antigamente no Egito. E então, observe que a libertação dessa escravidão foi justamente após a passagem do Mar Vermelho. Quando eles passaram o Mar Vermelho, a água se fechou e assim deixou a escravidão, o período de escravidão, para trás. Ou seja, deu um marco. Eu tinha uma vida de escravo antes da água e após a água eu tenho uma vida de liberdade, ok? Vela, um dos outros símbolos. Para que ela serve, né? Para que ela serve? Primeiro, eu quis brincar com a cara da minha amiga Júlia, mas tudo bem. Ó, a vela, ela é uma experiência de fé,
A vela, ela traz a saída da escuridão. A vela é o que faz nortear, é o que faz a gente parar para pensar assim. Eu estou no escuro, e todo ser humano ele tem no começo, pelo menos no começo da vida, um receio do escuro. Por quê? O que é psicologicamente falando? O que o escuro remete? O desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. Isso é normal. Mas como é que a gente enfrenta o desconhecido? Saindo dessa escuridão. E uma das representações da saída da escuridão é justamente a vela. A vela também, vamos dizer, nós vemos muita gente quando vai fazer a oração, acende uma vela. A vela também pode representar um manifesto público de que você é uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita, ok? E também é um símbolo para você se lembrar do que é que você está fazendo, o que você está seguindo, ok? O simbolismo que você está seguindo não é uma adoração à vela, não é adoração a nada desse tipo. A gente só adora a Deus, só para lembrar, ok? E a vela também ela representa a Santíssima Trindade. Como assim? A cera representa o Pai, o pavio representa o Filho e o fogo representa o Espírito Santo, ok? E agora, o último tópico dos símbolos é o óleo. Nós temos 3 tipos de óleo, que eu lembre são 3, e eu enumerei os 3 aí, ok? Nós temos 3 tipos de óleos, que é o óleo do crisma. O óleo do crisma representa a plenitude do Espírito Santo, é uma das representações do Espírito Santo, é o óleo, ok? O óleo do crisma representa também o bom perfume de Cristo, quando a gente sai da imundície do pecado, quando a gente sai da imundície do mundo, a gente se transforma num ser diferenciado, num ser que tem um bom aroma, que tem um bom cheiro. E o óleo do crisma representa isso. O óleo do crisma ele também é utilizado no batismo. Sim, no batismo também é utilizado o óleo do crisma. Mas por que eles recebem o crisma, o óleo do crisma no batismo? Por causa do seguinte, os sacramentos da iniciação, eles representam a unidade. E para representar essa unidade, o óleo do crisma também é vinculado no batismo. Ok? Então eles representam uma unidade. E também é utilizado o óleo do crisma na ordem, para a unção dos escolhidos, aqueles que vão se transformar em pessoas que vão converter outras pessoas para Deus, que vão trazer pessoas para Deus, que vão pregar para Deus, ok? A representação do óleo do crisma é representado pelo branco ouro. Eu acho que é mais pelo branco, é porque o nome que eu procurei apareceu branco ouro. Tá, tudo bem, né? Mas enfim, vamos que vamos. Óleo dos enfermos. No óleo dos enfermos, ele representa a força do Espírito Santo. Esse óleo dos enfermos é justamente o vinculado à unção dos enfermos, ok? O óleo dos enfermos, ele é uma força para que a gente enfrente a dor. Mas que dor é essa, Bruno? É justamente que a unção dos enfermos, ela vai ser utilizada. Ela geralmente não, né? Ela é utilizada para as pessoas que justamente sofrem com as doenças, com o medo da morte.
que eu acho que isso é natural. O medo, o sofrimento justamente que acontece nos últimos dias, que acontece quando a gente vai fazer uma cirurgia perigosa e por aí vai. Então, ele serve para enfrentar a dor. Lembrando que também serve, inclusive, para a morte, se for a vontade de Deus. Ok? Lembrando que a unção dos enfermos não necessariamente, como eu já tinha falado para a turma de criança, não necessariamente significa que você vai ser curado, ok? Mas a unção dos enfermos é para curar a sua espiritualidade. É outra finalidade. A aprovação da doença é quando a gente enfrenta a doença, né? E é representado pela cor roxa, ok? E por último, o óleo dos catecúmenos, ok? O óleo dos catecúmenos, ele é o óleo para o batismo. Ele é feito para o batismo. Ele serve tanto para a libertação do mal, tanto prepara para o nascimento na água, porque o óleo dos catecúmenos ele é feito antes do batismo em si, antes da imersão na água, e é representado pela cor verde, tá certo? Esse foi o encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado com essa inovação de transição de tela aqui. Menino, eu tô podendo, tá certo? E que eu espero que essa semana ainda eu consiga lançar mais vídeos, tá certo? Dos encontros da gente. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.